A marca de Caim. Qual foi o castigo secreto que ele recebeu? Imagine cometer um crime tão grave que sua punição ecoasse por toda a história da humanidade. Agora imagine que, em vez de morte, você recebesse um castigo tão enigmático que nem os próprios anjos ousariam comentar. Caim não foi apenas o primeiro assassino da história bíblica. Ele pode ter sido o primeiro ser humano a carregar um segredo divino. Um segredo tão perturbador que foi deliberadamente silenciado ao longo dos séculos. A Bíblia nos conta que, após matar seu irmão Abel, Caim recebeu de Deus uma marca. Mas o texto sagrado não explica o que era essa marca, como ela funcionava, ou por que ela era necessária. Por que Deus não o puniu com a morte? O que havia de tão especial ou tão terrível nesse sinal? Alguns dizem que foi apenas um símbolo, um sinal de alerta. Outros acreditam que era uma maldição viva, um selo sobrenatural, talvez até uma alteração física ou espiritual visível apenas aos olhos celestiais. Mas e se a verdade for muito mais sombria? E se essa marca for algo que transcende o corpo, algo que poderia, ainda hoje, estar entre nós? Prepare-se para mergulhar em um dos segredos mais inquietantes das Escrituras, porque para entender a marca, precisamos voltar ao primeiro crime da humanidade. Um ato que ainda hoje ressoa nas profundezas da alma humana. Era para ser apenas mais um dia comum. 2 irmãos oferecem sacrifícios a Deus. Abel, com devoção sincera. Caim, com algo mais contido, talvez apático. Mas o que parecia uma simples diferença de atitude se transforma no primeiro ato de sangue da história humana. Um ato que Deus não impediu. Um silêncio divino que abre margem para uma pergunta inquietante. Por que o Criador permitiu que o primeiro assassinato acontecesse? Quando Caim mata Abel, ele não apenas derruba o irmão, ele rompe com a ordem natural estabelecida por Deus. Ele inaugura o caos. O sangue derramado clama da terra, e esse clamor não é esquecido. Mas antes que possamos ver uma punição direta, acontece algo inusitado. Deus não fulmina Caim. Ao contrário, ele conversa com ele, questiona, dá espaço para que confesse. E quando a punição vem, ela foge de qualquer expectativa. Deus o condena ao exílio, à errância, à instabilidade eterna. Mas é nesse momento que surge algo ainda mais estranho. A marca de Caim. Um sinal que de alguma forma o protege. Um assassino marcado por Deus, para não ser morto. Por quê? E aqui nasce o primeiro paradoxo. O castigo de Caim não é a morte, é a sobrevivência. Uma sobrevivência amaldiçoada. Mas o que isso significa? Por que permitir que um fratricida continue existindo e mais? Por que garantir sua proteção? A resposta talvez esteja oculta nas entrelinhas, ou nos segredos guardados em tradições muito mais antigas que a própria Bíblia. Imagine ouvir da boca de Deus que você será condenado a vagar eternamente, sem lar, sem paz, sem raízes. Um exílio perpétuo não apenas físico, mas também espiritual. Esse foi o julgamento de Caim. Mas algo não bate. Deus, que tantas vezes puniu com fogo e destruição, aqui age de maneira inesperada. Ele poupa Caim. Dá a ele um castigo, que não é morte, mas também não é vida. É outra coisa. O julgamento de Caim carrega um tom ambíguo. A marca que Deus coloca nele é anunciada como uma forma de proteção. Mas quem exatamente seriam os outros de quem Caim precisa ser protegido, se ele e seus pais supostamente são os únicos humanos no mundo até então? A presença desses outros sugere algo oculto. Talvez outros povos, outras linhagens. Seriam descendentes de uma criação paralela? Ou algo ainda mais misterioso? Antes de seguir, confere se você já está inscrito no canal, porque nos próximos vídeos vamos explorar ainda mais mistérios que você não vai querer perder. O texto bíblico não responde, mas muitas tradições antigas, apócrifas e gnósticas, se dedicam a explorar esse vácuo. Para algumas, Caim não era apenas um humano. Ele seria o fruto de uma união proibida.
um ser híbrido. E sua marca seria, na verdade, o sinal dessa origem. Se for verdade, então o julgamento de Deus não foi apenas uma punição. Foi o início de um afastamento, um rompimento com o plano original da criação. Caim passa a ser um outro tipo de ser, um precursor de algo esquecido ou apagado dos registros oficiais. E é nesse ponto que começamos a buscar o que realmente era essa marca. A Bíblia nos diz que Deus colocou um sinal em Caim para que ninguém o matasse. Mas o que era esse sinal? Era visível? Era físico? Era espiritual? Ou era algo que apenas os filhos de outros mundos podiam reconhecer? As respostas, ou melhor, as possibilidades, são assustadoras. Durante séculos, estudiosos e místicos tentaram decifrar essa marca. Alguns, rabinos antigos, sugeriram que era uma mutação na pele, talvez um símbolo na testa, semelhante a um estigma. Outros a viam como uma espécie de maldição espiritual, um peso invisível que o tornava reconhecível e temido. Mas o que é mais intrigante são as teorias mais antigas e obscuras, as que apontam para uma herança não humana. Textos gnósticos e escritos apócrifos mencionam que Caim poderia ter recebido essa marca não como um castigo, mas como uma lembrança, ou talvez um selo, de sua conexão com entidades caídas. Alguns vão ainda mais longe e sugerem que essa marca seria uma espécie de chave genética, algo que identificaria Caim e seus descendentes como portadores de uma linhagem divergente, uma linhagem que não devia existir. Se isso for verdade, a marca não era apenas um sinal de culpa, era um código, um selo de uma aliança ou maldição primordial, e talvez uma proteção contra aqueles que sabiam a verdade sobre sua origem. Mas o que essa origem realmente significava? E mais importante, quem eram os descendentes de Caim? E o que fizeram com essa herança? Ao longo dos séculos, a história de Caim provocou inquietações até entre os maiores teólogos da antiguidade. Mas se os padres da igreja viam a marca como símbolo de desobediência e vergonha, os gnósticos, esses heréticos perseguidos, tinham uma leitura radicalmente diferente. Para eles, Caim não era apenas um criminoso. Ele era um portador de conhecimento proibido. Em alguns evangelhos apócrifos e tradições gnósticas, Caim surge não como o vilão da história, mas como alguém que desafiou um deus inferior, um demiurgo tirânico que havia aprisionado a humanidade na matéria. Nessas versões, Abel é o obediente, o submisso, enquanto Caim representa a rebelião, a quebra do ciclo, a busca por liberdade. A marca, então, não seria um castigo, mas um selo de despertar. Essa visão muda completamente o jogo. E aí, já conhecia esses fatos? Coloca nos comentários se você já ouviu falar, vamos conversar. E não para por aí. Em certos manuscritos encontrados em Nag Hammadi, no Egito, há menções de linhagens espirituais, filhos da luz e filhos das trevas, onde Caim seria o ancestral de uma linha oculta de seres humanos que carregavam dentro de si um fragmento de divindade rebelde. Essa ideia aterrorizou os líderes religiosos da época. E por isso, talvez, tais textos foram enterrados e esquecidos por quase 2000 anos. Mas se a marca era de fato algo espiritual, algo que transcende o corpo, seria possível que Caim jamais tenha morrido? Imagine estar condenado a vagar pelo mundo, sem envelhecer, sem morrer, sem encontrar paz. Para alguns estudiosos e ocultistas, esse foi o verdadeiro castigo de Caim, a imortalidade. Mas não a imortalidade gloriosa dos deuses, e sim a mais cruel de todas, viver para sempre carregando a memória do crime, isolado de todos, esquecido até pelo próprio Deus. Ao longo da história, diversas culturas relataram aparições de um homem errante, silencioso, de olhar profundo e presença desconcertante. Em tradições medievais, surgiu a lenda do judeu errante, um homem que zombou de Cristo e foi condenado a viver eternamente até o retorno do Messias. Mas há estudiosos que acreditam que essa figura é, na verdade, uma variação de Caim.
O primeiro errante. O primeiro amaldiçoado. Seria coincidência que os dois tenham sido condenados a vagar eternamente por desafiar o plano divino? Em textos cabalísticos e em manuscritos herméticos, há pistas que indicam que Caim se tornou algo mais do que humano, um ser que caminha entre os séculos, observando silenciosamente o desenrolar da história, intervindo quando necessário, mas sempre fugindo da luz. Um vigia caído, um portador de memórias que ninguém mais carrega. Mas se Caim não morreu, o que ele viu ao longo dos milênios, e mais perturbador, ele ainda está entre nós, a contradição é impossível de ignorar. Caim, assassino do próprio irmão, é protegido por Deus. E isso desafia qualquer lógica teológica tradicional. Se Deus condena o pecado, por que colocar uma marca para proteger o pecador? A resposta pode estar num detalhe quase esquecido. A marca era tanto um aviso quanto uma prisão. Na superfície, a marca impedia que qualquer um matasse Caim, mas em um nível mais profundo, ela o isolava completamente. Ao ser reconhecido como amaldiçoado, Caim seria temido, evitado, rejeitado por todos, um fantasma entre os vivos. E o mais interessante, ele sabia disso. Seu clamor a Deus, maior, é o meu castigo do que o que posso suportar. Revela o desespero de quem já entende a dimensão do fardo. Mas e se a marca não fosse só castigo, e sim parte de um plano? Alguns textos místicos sugerem que Deus, ao proteger Caim, o fazia não por misericórdia, mas por necessidade. Talvez Caim fosse um pivô oculto na história da humanidade, um elemento necessário para o equilíbrio entre luz e trevas, o portador de algo que não podia ser apagado, apenas mantido em movimento. Se isso for verdade, então proteger Caim era proteger um segredo, um conhecimento, uma semente que germinaria no futuro. E assim chegamos à pergunta inevitável: quem herdou esse legado? Nem todos acreditam que a história de Caim terminou com seu exílio. Para muitos místicos e estudiosos de tradições paralelas, Caim foi o pai de uma linhagem secreta, um povo marcado não pelo sangue derramado, mas pelo conhecimento proibido. Eles seriam os filhos das trevas mencionados em textos apócrifos e nos manuscritos do Mar Morto. Essa linhagem teria se espalhado em silêncio, misturada entre civilizações antigas, fundando impérios, erguendo cidades e influenciando o destino da humanidade. Alguns associam os descendentes de Caim aos construtores de Babel, aos mestres da alquimia egípcia, aos sacerdotes de civilizações perdidas como Atlântida e Lemúria. Outros afirmam que essa linhagem deu origem às elites secretas que ainda hoje comandam o mundo nas sombras. Mas o que torna essa teoria ainda mais arrepiante é o suposto padrão herdado da marca. Uma mente afiada, um espírito rebelde e uma desconexão do sagrado tradicional. Os filhos de Caim não buscariam redenção. Buscariam poder, controle e conhecimento acima dos deuses. E se essa linhagem realmente existe, onde ela está agora? Estaria escondida entre nós? Nos altos escalões? Nas sombras dos governos, das religiões, dos grandes impérios financeiros? Mas talvez o mais perturbador não seja pensar que essa linhagem sobreviveu, e sim imaginar que ela nunca deixou de governar. Vamos continuar, mas antes percebi que você ainda não deixou o like. Se está gostando do conteúdo, já clica no joinha. E isso nos leva à próxima pergunta inevitável. O que dizem os ocultistas sobre Caim e sua relação com os mistérios proibidos da antiguidade? Enquanto a história oficial de Caim foi relegada às páginas do Gênesis, em círculos esotéricos e ordens ocultistas, seu nome sempre circulou de forma silenciosa e reverente. Para muitos iniciados, Caim não foi apenas o primeiro assassino. Ele foi o guardião de um saber primordial. Ao longo da história, diversas tradições ocultas passaram a reverenciar Caim como o iniciador dos conhecimentos secretos. A maçonaria, a cabala hermética, os Rosacruzes e até ordens draconianas citam o nome de Caim em seus graus mais elevados, mas não como vilão.
Ele é visto como aquele que ousou romper os limites impostos e, por isso, teria sido iluminado por forças que a religião tradicional considera profanas. Há registros obscuros que indicam que Caim teria sido instruído por entidades conhecidas como os Vigilantes, os mesmos anjos caídos mencionados no livro de Enoque. Seria esse o elo entre a marca e os Nefilins? Caim teria recebido deles o segredo da escrita, das armas, da astrologia, dos metais, da manipulação dos elementos, saberes considerados proibidos para a humanidade naquele tempo. Mas o mais intrigante não é o conhecimento. É o motivo pelo qual ele foi transmitido. Por que os seres celestiais escolheriam justamente Caim? Qual era o plano por trás disso? Teria a marca o poder de tornar Caim algo mais do que humano? Essas perguntas nos levam à conexão mais polêmica e temida de todas: Caim e os arcontes. Pouca gente sabe, mas em textos gnósticos como o Evangelho de Judas e o Apócrifo de João, há menções a entidades conhecidas como arcontes, seres criados por um deus inferior, o Demiurgo, cujo único objetivo seria manter a humanidade prisioneira em um mundo de ilusão. Esses arcontes não eram demônios, nem anjos. Eram forças cósmicas intermediárias que manipulavam a realidade e interferiam nos destinos humanos. E segundo alguns desses textos, Caim não apenas teria contato com essas entidades, ele teria sido moldado por elas. Há teorias que afirmam que a marca de Caim não era uma punição, mas uma autorização cósmica, uma permissão para que ele operasse fora das regras humanas, tornando-se um agente dos arcontes na Terra, um tipo de embaixador das forças invisíveis que comandam o destino do mundo sem que percebamos. E aqui entra uma revelação ainda mais desconcertante. Alguns estudiosos do ocultismo associam os arcontes a inteligências extraterrestres ancestrais, os mesmos que aparecem em mitologias sumérias como os Anunnaki. Teria a marca de Caim sido, na verdade, uma forma de implantação? Um selo não apenas divino, mas tecnológico? Se isso for verdade, então estamos lidando com algo muito maior do que um drama bíblico. Estamos falando de um plano milenar de manipulação da espécie humana. E Caim teria sido o primeiro elo entre os mundos. Mas afinal, o que significa carregar essa marca até hoje? Se a marca de Caim foi mais do que um castigo, se ela foi um símbolo de poder, conexão cósmica e conhecimento proibido, então precisamos encarar uma possibilidade inquietante. E se ela nunca desapareceu? Teorias conspiratórias modernas falam de linhagens ocultas, que ainda hoje detêm conhecimento ancestral, famílias que, geração após geração, carregam sinais discretos, símbolos, comportamentos, padrões de pensamento, ou até marcas físicas. Alguns pesquisadores sugerem que essas pessoas teriam a habilidade de influenciar o coletivo de formas sutis, quase imperceptíveis, através da política, da cultura, da religião, da ciência. Mas há também os que afirmam que a marca transcende o sangue, que ela pode ser reativada em qualquer pessoa que ative certos conhecimentos, que acesse certos estados de consciência, que ela é, no fundo, um código genético espiritual, programado para despertar sob condições específicas. Se essa marca ainda pulsa entre nós, se existem descendentes espirituais de Caim operando nos bastidores, se aquilo que chamamos de elite mundial é, na verdade, a continuação de uma linhagem que começou com o primeiro fratricídio da história, mas talvez o mais assustador não seja pensar que a marca ainda existe, e sim imaginar que ela pode estar em você, e você não sabe. O que acontece quando alguém desperta essa marca? Ao longo de toda essa jornada, vimos Caim como assassino, maldito, iniciado, errante e até possível imortal. Mas agora, ao chegarmos ao fim dessa linha narrativa, uma pergunta se impõe como uma sombra inescapável. A marca de Caim era imposta ou escolhida? E se, no fundo, a marca não for apenas algo que se recebe, mas algo que se aceita? Uma decisão, um pacto, um salto além do bem e do mal em direção ao desconhecido?
Alguns textos gnósticos sugerem que a verdadeira queda de Caim não foi o assassinato, mas a recusa em obedecer cegamente. Ele teria escolhido a liberdade, mesmo sabendo do preço. A marca, então, não seria punição. Seria testemunho de uma escolha consciente. E aqui nasce a dúvida mais perturbadora de todas. Será que cada ser humano, em algum momento da vida, é confrontado com essa escolha? Ser Abel, o obediente, o fiel, o mártir? Ou ser Caim, o rebelde, o questionador, o portador da marca? O que acontece quando você escolhe carregar a marca? Que tipo de conhecimento você acessa? Que portas se abrem? E quais jamais poderão ser fechadas novamente? No fim, talvez a pergunta nunca tenha sido: qual foi o castigo de Caim? Mas sim, estamos prontos para conhecer o verdadeiro poder que essa marca representa. Obrigado por assistir até aqui. Não se esqueça de se inscrever para continuar recebendo mais conteúdos incríveis como esse.